Agora você vai ficar por dentro de tudo o que acontece na Baixada Santista, no Brasil e no mundo. No ar, ponto a ponto, a informação em primeiro lugar. Apresentação: Eduardo Lucas, com participações de convidados especiais. Ponto a ponto, conectado com você. Olá, bom dia. 8h54. Você pode estar estranhando, assim, ponto a ponto, hoje com aquele espaço saúde, bem-estar, boas vibrações, juntando o estrelando do nosso querido Jorge, todas as energias positivas. Já um abraço para ele, para os nossos amigos. Nós estamos começando essa sexta-feira um programa diferente, um programa com boas vibrações, aquele que você pediu em nossos ouvintes aqui na Baixada, em todo o Brasil, em vários pontos do planeta, até porque a Rádio Star News, os nossos programas vão para todo o planeta, né? De norte a sul, leste a oeste, você tem informações todos os dias com convidados especiais. E hoje nós reservamos para essa sexta-feira, dia 17, um número bastante positivo, para que nós possamos falar de o quê? De boas vibrações, de previsões do IFA para 2025 e falar um pouquinho mais, né, das diferenças, um pouco mais dos estudos e aquilo que nós precisamos conhecer de nós mesmos. Você vai falar, poxa, Eduardo, hoje você vai fazê-lo? Não. Quem vai fazer é o nosso convidado especial, que você já está vendo na sua tela, na outra câmera aqui, conosco. Ele que é sempre uma honra recebê-lo em nosso estúdio. Ele que sempre vem e traz ensinamentos, traz uma cultura diferenciada para nós e aquilo que nos transforma e nos pode colocar no engrandecimento pessoal, que é Evandro Oxo, sacerdote, tradição e Ubá, que está conosco aqui. Obrigado, Evandro, nessa sexta-feira, ao vivo, para todo o planeta, aqui na Rádio Star News, pela radiostarnews.com.br, pelo nosso aplicativo próprio. Baixa agora, não baixou? É de graça, embaixa, põe na palma da mão, ouve e leva para qualquer lugar. Pelo YouTube, pelo Facebook, pelas maiores plataformas de rádio do planeta. Radios.com.br e rádios, tudo rádio, você vai nos encontrar e vai nos ouvir agora, a partir de agora. E é claro, 24 horas com muita música, informação, prestação de serviço e muitas entrevistas de todo o Brasil, com uma equipe de mais de 23 jornalistas. Evandro, uma honra recebê-lo aqui na Rádio Star News nessa sexta-feira. A gente até veio mais calmo, mais tranquilo. O Evandro, que vem da nossa querida e linda Praia Grande. Bom dia. Bom dia, Edu. Bom dia, Virgínia. Bom dia a todos. Primeiramente, quero agradecer. É sempre um prazer estar com vocês aqui. Mais um ano juntos, né? E poder colaborar um pouquinho com as mensagens de IFA para todos nós e para o mundo. Isso, e para quem não conhece o Evandro, claro que já é uma figura conhecida, está nas redes sociais, já tem um trabalho de quantos anos, Evandro? Eu estou na espiritualidade praticando 24 anos. 24 anos, é quase a minha idade. Mentiroso, né? Começa mentindo assim, não. Mas ele tem o templo dele lá em Praia Grande, já para nessa abertura, a gente está recebendo muitos turistas de vários pontos do Brasil, no litoral, especificamente na Praia Grande. Então, de repente, a pessoa está aí, poxa, gostaria de repente já me entender melhor, o que eu posso fazer, o que serão essas vibrações boas para o ano, o que o ano me reserva, o que eu posso trabalhar para esse ano. Dá a dica para os nossos ouvintes, espectadores, telespectadores. Por exemplo, tem o Bento, que está em Florianópolis, ele que assiste o programa todos os dias, uma belíssima televisão, está de frente para o mar, na linda ilha mágica, maravilhosa de Florianópolis. Axé. Bom, acho que primeiramente, para a gente ter uma direção na vida, todos nós precisamos de orientação, né? A gente carece de orientação todos os dias. Então, a gente começa o ano tendo uma reflexão sobre o que devemos fazer e como devemos fazer. E IFA nos dá essa visão, né, de como a gente deve se comportar, de como que a gente deve administrar as nossas vidas, né, para com o mundo. Então, eu realmente sou suspeito para falar. Recomendo que cada um busque a orientação que mais deseja, que mais cabe para si mesmo, que mais se identifique, né? Assim como a gente busca o IFA, para se orientar e saber a melhor decisão a se tomar, o melhor caminho a se tomar. Eu vou até pedir para o Evandro puxar um pouquinho mais aqui para o meio, né? Ok. Para que as pessoas... A câmera, o pessoal está te vendo, é que se eu virar mais a câmera, ela vai pegar ali, eu quero que você... Isso, pronto, tá aí, ó. Perfeitamente na imagem, na tela, uma das câmeras aqui já mostrando, né? Essa câmera está só com o Evandro, e o Evandro, só para, nesse momento, às 8h58, se informar como é que funciona isso no teu trabalho, cada peça aqui, o que significa e o que ela representa nesse teu trabalho, Evandro.
Edu, Ifá, ele é um sistema divinatório do povo Iorubá, específico do povo Iorubá. Claro que se desenvolveu em outras culturas da África também, tá? O que a gente conhece aqui no Brasil, nós temos Umbanda, temos Candomblé, os búzios. Ifá, ele tem trabalha tanto com Iquim, que é uma semente, tá? Como oráculo e como que a gente tem os oráculos do Ifá, tem os búzios também, que são... Os búzios, ele também faz parte do Ifá, tá? Esse aqui que a gente tem é o Opelê. E são os búzios que geram códigos? Os búzios, eles geram números. Sim. Tá? Então, através dos números, conseguimos identificar os códigos que caem. Perfeito. Cada número vai gerar um código. Exatamente. Agora, esse sistema aqui, tanto o Iquim, que é uma semente, tanto esse, eles são representados por códigos binários. Pois tá não. Então, códigos binários relativo de 256 combinações, olha só, aonde a gente precisa estudar bastante, estudar a vida inteira, para poder identificar a mensagem divina que faz estar nos orientando. E é interessante as pessoas entenderem que esses códigos não são aleatórios, eles significam muita coisa nessa sua leitura, para que você possa, inclusive, descrever aquilo que está acontecendo. Sim, Ifá ensina a gente que todo ser humano tem uma marca, né? Essa marca é um código. Então, quando a gente nasce, pela nossa existência, adquirimos um código, né? E esse código é o que fala exatamente o que a gente veio fazer na Terra. Então, de gerações e gerações, de reencarnações, esse código está presente em nossas vidas, porque é verdadeiramente a nossa missão aqui na Terra. Quando a gente terminar, realmente a gente volta para casa, né? A gente entende a lição, a gente entende toda a orientação que temos que ter aqui na Terra, e assim a gente consegue executar o plano divino que a gente escolheu para fazer. Quer dizer, quando você fala, Evandro, que a gente volta para casa, é num outro plano, claro, sim, certamente as pessoas vão entender, mas fica muito claro também que não termina tudo aqui. É uma fase, é um ciclo, é uma passagem que nós temos. É só uma passagem. E aí é importante, Evandro, que as pessoas tenham consciência que a gente não está aqui apenas para brincar ou para se divertir. Exato. A gente está no estágio de aprendizagem. Sim, você tocou num ponto muito interessante. O nosso grande problema é a gente vir para a Terra. A Terra é um mercado, tá? Sim. É como se a gente descesse para o shopping ou fosse para a feira. Pois não. Tá? Então a gente se distrai muito aqui, e talvez esse seja uma das maiores adversidades que o ser humano tem, porque nós temos um plano a se fazer aqui. E a gente precisa identificar esse plano. Tem pessoas que nascem já sabendo o que veio fazer, né? Tem Albert Einstein, né? Exato. A gente tem Martin Luther King, né? Entre outros. Então, todas essas pessoas identificam nas suas adversidades o que deve se fazer aqui na Terra. Elas não se distraem com a beleza da Terra. Elas vêm totalmente focadas. Exatamente, elas vêm focadas. E sim, a adversidade que faz com que a gente foque, né? Infelizmente ou felizmente, né? É através realmente do sofrimento que a gente cresce. Então, tem pessoas que nascem já sabendo e tem pessoas que precisam identificar. O Ifá é o único sistema que consegue trazer exatamente o que a gente escolheu de fazer aqui na Terra. A astrologia também traz isso. Nosso querido Jorge, né? Então, para deixar bem claro, mandar um abraço para ele mais uma vez, mas fundamentalmente você trabalha com os oráculos do Ifá. Sim. E aí, as pessoas que estão nos acompanhando, de repente, poxa, caramba, na minha cidade, eu fui convidado, fui, por exemplo, ao Candomblé, ou fui a um terreiro de Umbanda. Me senti bem em todos, mas um me chama mais atenção, o outro me trouxe uma característica maior. Deixar bem claro, cada um tem a sua característica, né? E já mandar um abraço para o Alcides Catarino, tá dando bom dia, aquele que está no bairro do Gonzaga, né? Alô, Alcides Catarino, um abraço. Vamos tomar aquele café também, né? Mas só para deixar bem claro para os nossos ouvintes e espectadores entenderem as diferenças, né, o Evandro, dos oráculos, por exemplo, você como sacerdote de Ifá, o próprio Candomblé, a própria Umbanda, todos a gente respeita o trabalho, mas a gente quer entender as diferenças, perfeito, né? E aí perfeito. A pessoa fala assim, poxa, adorei, né? Já estou gostando porque eu já conheço o Evandro, mas nunca tive a oportunidade de estar junto com ele, né? Para me beneficiar dessa energia, desse conhecimento. Então,
Traça um pouquinho essa diferença para os nossos espectadores. Perfeito. A Umbanda, ela cultua os orixás no secretismo, ok? Junto com o Santo Católico. E com práticas espíritas, né? Kardecistas. Então, a Umbanda, ela inventou, na realidade, o próprio sistema dela e funciona muito bem, com consultas espirituais através de entidades, né? O Candomblé, ele é uma mistura de várias religiões da África e várias outras religiões europeias também. Então, o Candomblé, ele é uma religião afro-brasileira que cultua os orixás, muito semelhante à tradição iorubá, o Ixexé, e o Ifá. É muito semelhante. Por que é muito semelhante? Porque todos esses povos, eles se reuniram, infelizmente, na escravidão. Sim, tá? sim. Então, eles estavam aqui tentando praticar cada um a sua espiritualidade. Correto. E dentro dessa mistura, onde as pessoas se conheceram, se envolveram, foi criado o Candomblé para que eles resgatassem a sobrevivência dos orixás, do sistema do orixá. Tá? Então, o Candomblé, ele é toda essa estrutura que se criou aqui no Brasil do orixá, ok? Tem a prática do jogo de búzios, tá? Um próprio sistema divinatório, o jogo de búzios do orixá, porque na África o orixá, ele é uma religião, ou seja, Oxum é uma religião, Xangô é uma religião, Ogum é uma religião, e assim por diante. Ifá, ele é o sistema divinatório, ele é a filosofia dos orixás, tá? Então, ele traz um sistema onde ele consegue a equanimidade da humanidade. Sim. Ele consegue trazer a estrutura para a religião do orixá se manter bem. Interessante, hein, Evandro? Interessante a gente que ele congrega, na verdade, tudo que pode ser de entendimento para essas pessoas, né? E aí as pessoas vão entendendo exatamente essas diferenças e o que cada uma propõe, que cada uma tem a sua proposta, todas são benéficas dentro do seu segmento daquilo que ela propõe para você. Mas como disse o Evandro, o Ifá, na verdade, ele tem uma congregação desses aspectos todos. Sim. E aí ele abrange tudo. Ele abrange tudo. E aí aquilo, como é que você se descobriu nesses seus quase 30 anos aí, dessa vocação, porque isso é uma vocação, você não aprende de um dia para o outro, você nasce com o dom, você simplesmente vai apurando. Eu acredito que dentro do destino de cada um a gente tem uma predisposição. Né? Então o nosso ori, a nossa alma, ela sabe o que fazer aqui na Terra. Sim. Então, através das adversidades, a gente consegue chegar ao objetivo. Eu passei pela Umbanda, porque isso vem de família. Te trouxe, né, ensinamentos, aprendizado. Exatamente, muito. Amo a Umbanda, amo. Porque eu realmente venho de uma Umbanda antiga. Evandro, é bom que você tocou no assunto, porque respeitando a todos, católicos, espíritas, evangélicos, não importa se você se sente bem naquilo que você está, se você confia naquilo, não importa. Até sendo ateu, tá ótimo. Perfeito, né? Existem os agnósticos também, não importa. Eu só peço que o ser humano, nós estamos em janeiro de 2025, nós estamos para o mundo inteiro com o nosso programa aqui pela Rádio Star News, tenha uma compreensão do seguinte: respeitar o próximo. Respeitar a sua escolha. Exatamente. Respeitar a sua determinação. E aquilo ali. Se você não quer para você, não tem problema. Mas respeite aquilo que ele quer. E, de repente, se ele propor a você, venha conhecer um pouquinho mais. Se você tiver um pouco mais de abertura da mente, eu digo, não é abertura somente dos olhos, é da mente. Então, assim, tá aí. Vou conhecer, vou sentir um pouco mais. Eu não vou citar exemplo aqui, tem vários. Sim. Mas se o Evandro quiser colocar... ele pode até colocar, mas se várias pessoas saíram de religiões, sem citar nomes delas, pode ser qualquer uma que você conheça, disseram, me encontrei ali. Perfeito. E o Ifá tem sido algo que tem crescido demais. Demais. Por conta disso. Demais. As pessoas não falam, eu não vou criticar a Igreja Católica, não vou criticar a Igreja Evangélica, porque passei por todas. Aprendi um ponto. Só que faltava algo, ou faltavam peças para se encaixar, e ali eu me encontrei. Esse é um fator que chama a atenção, Evandro? Chama bem atenção. O Ifá, ele não tem preconceito com nenhuma religião. Você vê até na África mesmo pessoas que buscam o Ifá sendo católicas, né?
como você vê aqui no Brasil, pessoas de outras religiões indo procurar o IFA. Por que procurar o IFA? Porque é o único sistema que realmente consegue te orientar sem te julgar. Sim. Né? Eu acho que essa é a base de tudo. E recebe né? qualquer um, sem perguntar de onde você vem. Exatamente. Por que você veio aqui. Exatamente. Está ali apenas para servir. É isso. Né? A palavra de Deus. IFA é a palavra de Deus, a verdade de Deus. Então, qualquer um que for buscar a palavra de IFA será bem recebido, será bem orientado. Exato. Né? Então, assim, o IFA, ele cerca aí desde 1970, por aí, ele já estava no Brasil forte. Tá? 1970. Mas não era tão divulgado assim. Houve um crescimento até o ano 2000, muito grande. Então nós já vamos praticamente para 24, 25 anos disso. Sim. Né? Não, e aí, perdão, 45 anos. Se é 70, 45 anos. Sim, exato. Anos. Agora, a expansão dele, assim, foi a internet que trouxe isso. A internet. Tá? Sabe? E aí, quando explodiu, foi no meados ali de 2010 para 2015. Aí explodiu. Aí muita gente conheceu o IFA e foi maravilhoso, porque o IFA tende a acrescentar a vida das pessoas. Isso traz realmente... traz paz quando a gente sabe o que fazer, né? É importante que a gente saiba o que faz, para que a gente possa evoluir e crescer. Vamos fazer o seguinte, às 9 horas e 10 minutos, a gente vai para o nosso primeiro intervalo, mandando mais um abraço para o Alcides, que está acompanhando em loco aqui, manda um abraço também para a dona Soraya, ela que é do Catiapó em São Vicente, a dona Magda, que é também em São Vicente, que fala do bairro da Biquinha, né? Ela até fez um comentário sobre um rapaz que esteve nos últimos dias brincando em uma fonte luminosa da cidade de São Vicente. Isso faz parte do ser humano, não tem jeito, né? Que as pessoas possam, a gente está falando aqui com o Evandro Oxo, sacerdote da tradição iorubá, né? Ele que está falando conosco aqui de Fá, que é tão positivo para a vida de cada um de nós. Então, um abraço para a senhora, um abraço para o Paulo Tadeu também, que fala de Praia Grande. O Denilson na Curva do S também. Alô, Denilson, um abraço para você aí na Curva do S. Um abraço para o nosso querido Rafael Libona, tá em Taboão da Serra, hein? Grande Libona, homem de rádio e comunicação. Ao nosso ex-comunicador, na verdade ele está licenciado por um tempo, né? O Santiago Pérez, um abraço a ele. Deixa eu mandar um abraço ali para a região de Sorocaba, o Soto, né? O Soto que está lá na região de Sorocaba, com a esposa, aquela região lindíssima também, né? Um abraço a ele. E um abraço específico, manda um abraço para a Dona Ivone, né, Virginia? Sua mãe está lá em Nova Serrana, em Minas Gerais, né? Curtindo um pouco de descanso lá também, né? Vamos mandar um abraço um pouco mais longínquo. Vamos mandar um abraço para o companheiro, que tem o mesmo nome, né? O companheiro está numa terra... Eu diria que é uma das terras talvez mais iluminadas para essa questão de tradições, religiões. Vou mandar um abraço para o Eduardo Veloso, que está na Bahia. Na Bahia. Alô, Bahia. Terra dos orixás. Terra dos orixás, terra santa, terra abençoada. E que terra que, se eu não estiver equivocado, muito bem aceita essas tradições, muito bem explica, muito bem encaminha para ensiná-las, né, Evandro? Muito, exato. Está lá o Eduardo, Veloso, um abraço, fez companheiro. Um abraço também para o nosso querido Roberto Santana, em São Vicente, sempre acompanhando. Um abraço especial ao José Carlos, né, Santos, nosso querido Periquitão, um abraço para ele. Ao Milton Fernandes Valles também, sempre com a gente aqui também. Deixa eu mandar um abraço especial ao nosso querido Eduardo Silva, que assumiu agora um grande desafio, mas um desafio que ele vai tirar de letra, assumiu aí toda a direção de um novo projeto do Jornal da Orla aqui na Baixada Santista. Vai, Edu, com certeza para mais um sucesso, mais um êxito, depois de tantos anos do Grupo Tribuna, Globo. Um abraço específico para ele também, né? Mandar um abraço para sua irmã também, né, Virginia? Cristina, está lá em Minas Gerais também, em Nova Serrana. Um abraço a ela também. Ao doutor Emílio Puimi. Doutor Emílio Puimi, que é estudioso, hein? Adora essas questões aí de religiões, o que a Terra traz, o que a Terra propõe. Um abraço especial a ele também. Deixa eu mandar um abraço de nosso querido Aldo Neto, está se recuperando. Teve um susto o Aldo Neto nesse começo do ano. Aldo, vamos procurar aí as nossas possibilidades, né? Diria para você marcar uma hora aí com o Evandro para saber os caminhos, né, para a gente cuidar. Eu costumo dizer que a gente precisa cuidar da cabeça até o dedo do pé, ou o contrário, se você quiser, não tem problema, né? Mandar um abraço também, vamos para Minas Gerais de novo, ao mestre Cláudio Zaidan, da Rádio Bandeirantes, nosso companheiro está em Uberaba. Mas nós vamos ao nosso primeiro e rápido intervalo, na volta o Evandro Oxo, né? Ele vai falar muito mais, hein? Vai prever aqui muita coisa para a gente, mas também, né? Vai falar um pouquinho desses códigos, esses números aí, o que é importante, porque eu já tenho aqui a Sinara de São Vicente. Mas peraí,
Tem código, esse código, o número gera um código. O que significa esse número para Sinara? Eu vou deixar teu nome aqui, Sinara, tá? São Vicente. O Evandro vai explicar também. E você pergunta, como é que faz para encontrar o Evandro? Nós vamos passar também ao longo do programa como encontrá-lo também, né? Ah, tá, mas vamos primeiro aqui por ordem, Virginia. E ele já falou um pouquinho, viu, Paulo? Você perguntou aqui sobre as diferenças do IFA, do Candomblé e Umbanda. Ele falou por cima aqui, depois se ele quiser apurar mais alguma coisa, pode apurar. Mas você disse aqui, você perguntou para ele, quem passou pelo Candomblé, pela Umbanda, pode? Claro que pode, né? Claro, eu sou não tem problema nenhum. Eu sou um. Eu vim da Umbanda, Candomblé, e aí me encontrei no IFA. E não tem problema nenhum. E, sem por exemplo, problemas. Ele pergunta sobre o seu templo. Existe um contato para que se possa participar e, de repente, participar semanalmente? Como é que faz isso para ter esse contato, Evandro? É seguir a gente nas redes sociais, que é por lá que a gente avisa quando está aberto ao público e as questões de consultas, né? Nas nossas redes sociais ele pode procurar e entrar em contato. Então, a rede social do Evandro Osho? Evandro Osho. Perfeito. Instagram ou Facebook, Evandro Osho. Então, vamos lá. Só para você não se perder aqui, Paulo, e muito mais pessoas, né? A dona Maria aqui também, Maria Emília, ela está falando do Guarujá, diz que o Guarujá houve uma como é que é? Peraí, dona Maria Emília. Houve uma época de muita perseguição aqui em relação a isso, né? Ela está dizendo especificamente ao Candomblé e a Umbanda, mas ela acha que é lamentável, né? Inclusive, ela diz o seguinte, o meu filho, que é advogado, teve que tomar medidas processando, né? Pessoas que vieram com citações, indagações e até intimações, né? Dona Maria, infelizmente o ser humano tem algo que a gente chama de ignorância. E quando a ignorância toma à frente do nosso corpo, se comete esses atos. Mas não tenha medo não, tá? Um abraço para vocês aí também do Lindo Guarujá. Mas vamos lá. Evandro, fácil, né? Evandro, tá? E Osho é O-S-H-O. Evandro Osho. Perfeito. Pronto. Colocou ele digitando no computador. Tem todas as computador. informações lá. É isso aí. A gente vai ao nosso primeiro intervalo, mas antes a Virgínia tem um vídeo aqui, né, Virgínia? Para falar sobre turismo, um novo projeto que a Prefeitura de Santos está oferecendo para o público da cidade de Santos, de toda a Baixada, e, é claro, você que está turistando aqui no litoral em Santos. A gente vai para o intervalo, mas antes a Virgínia vai colocar para você esse vídeo. E não saia daí, hein? Alô, Alcides! Evandro Osho volta já dentro de instantes com muita coisa. Eu chamei a atenção dele, ele que colocou ali em cima, sobre a mesa, alguns elementos importantes para esse trabalho dele diário, né? E o Evandro, que a Paula, que é de Cubatão, bem lembrado, viu, Paula? Bem lembrado, já me ajudou a Paula de Cubatão. Ela falou que já acompanha o Evandro, ele tem umas vestes muito bonitas, né? E hoje ele não está com aquelas vestes, ele está com uma veste também boa aqui. Sim, hoje eu estou mais básico. Mas tem umas, bem lembrado, viu, Paulo? Tem umas vestes aí bem bacanas, né? Ela que é de Cubatão e disse aqui que em Cubatão a gente tem uma dificuldade muito grande de encontrar profissionais e pessoas que se dedicam a ajudar o próximo. Sim. Tem razão, viu, Paulo? Mas nós vamos ao intervalo, a Virgínia tem essa mensagem aí, depois a gente vai ao intervalo e volta já com o Evandro Osho. Vamos lá, Virgínia. Hoje estamos lançando aqui a linha Visite Santos, uma linha com 3 ônibus que vão fazer 3 rotas distintas, uma pela Orla, outro até aqui ao Centro Histórico e a outra linha fazendo com temática de futebol, passando pela Vila Belmiro, pelo Museu Pelé, enfim, são 3 rotas que para o turismo vai ser muito importante. O turista poderá comprar uma passagem e ele poderá descer também em determinados pontos, visitar o local e depois regressar ao ônibus para continuar aí o passeio. Isso é muito importante para o desenvolvimento do turismo na nossa cidade. O turismo vem batendo recordes e recordes a cada ano. Não apenas os ônibus, como os postos de atendimento ao turista, vai dar um incremento muito maior, uma importância muito maior no receptivo dos turistas na nossa cidade. Em relação aos postos, nós vamos ter 2 postos de atendimento ao turista, que também estamos inaugurando hoje, um na Praça Mauá e o outro no Aquário. Nesses postos nós vamos ter souvenirs, vamos ter venda de passeios e também toda a informação para o turista, com materiais gráficos e informações de guias. Sai e volta com o Evandro. Venha morar na quadra da praia. Residencial Ilha de Malta. 2 ou 3 dormitórios, terraço gourmet e até 120 meses para pagar. Lazer completo com academia, piscina, salão de festas, de jogos, grill e brinquedoteca. Plantão de vendas no local, Avenida Almirante Cochrane 32, Canal 5, Santos. Construção e incorporação em G+. Acesse engeplus.com.
Mecânica Eliomar, oficina especializada multimarcas, com garantia de segurança em todos os serviços, injeção eletrônica, elétrica e mecânica em geral. Mecânica Eliomar, essa você pode confiar. Ingeplus. Residencial Ilha de Paros. O mais esperado empreendimento da construtora Ingeplus. Apartamentos de 84 a 124 metros quadrados. 2 ou 3 suítes e varanda gourmet. Lazer para toda a família com piscina, salão de festas, espaço grill, salão de jogos, fitness e sauna. Localização excepcional. A uma quadra da praia. Avenida Epitácio Pessoa, número 111. Visite o plantão no local ou acesse ingeplus.com. Comunicado. A Escola Santista de Astrologia está com inscrições abertas para os cursos regulares de formação em astrologia. Curso básico com turmas manhã, tarde e noite, interpretação de mapa astrológico, previsões e supervisão de mapas. A escola ainda oferece atendimento de mapas astrológicos e uma grande variedade de livros. Escola Santista de Astrologia, Rua Goitacazes, número 8. Telefone 3284-9714. Santos. Maneira e logística. A confiança conquistada em mais de 2 décadas é consequência dos excelentes resultados obtidos diariamente. Estamos de volta aqui ao vivo com o nosso Ponto a Ponto, hoje falando de bem-estar, falando de tradições, de religiões, de prosperar, mas não é prosperar só da maneira financeira, claro que ela pode estar atrelada se você seguir o caminho correto e a condição correta, né? Mas tudo isso tem ingredientes para isso. E nós trouxemos uma pessoa que é muito especial, que é o Evandro Osh, sacerdote da tradição Iubá. Quando a gente fala dos caminhos que ele pode propor para você, né? Nós somos agora há pouco de oráculos, de Fá, os búzios, né? O Opelê. Muita gente fala assim, Opelê. O que vem a ser Opelê? A Paulinha lá, que eu não sei quem é, mas mandou um abraço para a gente aqui. Ela falou assim, pede para o nosso querido Evandro falar de Opelê, né? Acredito que a religiosidade sumiu. A Virginia daqui a pouco repete que o Alcides colocou, mas a Paulinha falou para você falar sobre Opelê. Opelê. Aqui representa, essas cordinhas aqui, elas representam como se fosse a cadeia do DNA, tá? Essas sementes é de uma palmeira sagrada, ok? E essa junção a gente consagra, né, através de rituais litúrgicos e, né, ele vai te gerar códigos binários, assim como Perfeito. Na Matrix que a gente vê, 0 e 1. Boa, né? boa lembrança. Então, esses códigos, eles têm registros, né, de todos os nascimentos dos seres vivos, ok? Então, todos esses registros estão baseados em acontecimentos. Aliás, não tem nada de novo, tudo se repete, ok? Então, é como se fosse um arquivo de Deus que a gente vai lá e busca orientar a pessoa. Vai recapitulando. Exato. É o que a ciência faz. A ciência olha para o passado para consertar o presente e programar o futuro.
é o que o Ifá faz. Ifá é uma ciência espiritual. Né? Ele olha o passado, né? Diz, olha, você no passado, ou alguém no passado, passou pelo mesmo problema que você, ok? E aí ele se deu mal. Você quer fazer isso? Né? Ou então, a pessoa no passado, ela progrediu, ela cresceu, ela evoluiu assim. Você quer isso? Quero. Então você vai ter que agir e fazer o que aquela pessoa, ou o que você fez em outras reencarnações para dar certo. Então o Ifá ele tem todos esses registros, né, num banco de arquivos. Então, quando você acessa, você consegue passar a melhor orientação, a melhor escolha para a pessoa com segurança. E sim, é inevitável. Você sempre vai, se você seguir corretamente, você sempre vai se dar bem. E aí, até para passar para os nossos ouvintes, as nossas queridas ouvintes aqui, que a Verônica também, a Verônica não é nem da Baixada Santista, a Verônica é de Itápolis, né, interior de São Paulo. Um abraço a ela. Ela diz o seguinte, existem esses códigos, o que eles significam dentro dessa cadeia que você mostra de acontecimentos de cada um de nós em termos de evolução e crescimento? Bom, cada código tem uma representação, ok? Então, por exemplo, quando uma pessoa está... Vamos dar um exemplo básico, né? Quando uma pessoa ela está com problemas financeiros, problemas no trabalho, existe um código, uma combinação, uma conjunção de códigos, que ele vai falar exatamente que você está passando ou pode passar por algo parecido. Perfeito. Ok? Então, como o Ifá ele é uma ferramenta de autoconhecimento e prevenção, ele vai te orientar o que fazer para você evitar ou para você reverter esse quadro. Ok? Então, cada código, cada conjunção, ele tem um significado. Ok? É como na astrologia, você precisa saber sobre os signos, sobre os planetas, né? Para saber o que eles representam na vida do ser humano. Então, para que a gente estabeleça essa união, esse entendimento, o que Ifá pode propor, de repente você está em casa, no seu escritório, ou você está passeando, está ouvindo aqui com um fonezinho no seu telefone, né? Ah, mas espera aí, eu não estou muito bem hoje na questão profissional. Eu posso caminhar por isso para tentar entender e evoluir. De repente eu estou na profissão errada. E aí dizer assim, eu não sou feliz no que faço, até ganho bem, mas não sou realizado. Sim. O Ifá pode mostrar o caminho, o que está acontecendo? O Ifá mostra o caminho sempre, assim como a gente tem essa configuração aqui, que a câmera está mostrando. O Funká. O Funká, ele é uma configuração, um código, ok? O código se chama Odu, ok? Odu Ifá. E esse código, ele vem dizendo que 2025 é o ano onde a gente precisa refletir sobre nossas ações, sobre o mundo, sobre a nossa postura no mundo, sobre a nossa postura no nosso destino. O que devemos fazer, o que estamos fazendo, né? O que podemos evitar de ruim, o caos, porque é um ano que o caos pode se instalar. Então, esse código vai dizer qual é a postura que devemos ter. A primeira é a gente refletir, não agir por impulso, não agir emocionalmente. A gente precisa agir pela razão, né? Através da nossa intuição, da nossa espiritualidade, através de uma orientação. Então, por ser um ano onde a gente tem uma probabilidade do caos se instalar em todos os campos da vida, a gente precisa não agir por impulso, e sim com orientação. Pois não. Tá? Ou seja, ação e reação. Veio o caos, você se desespera. Não, você precisa saber qual é a sua postura ali. Calma. E qual o caminho a seguir. Qual o caminho a seguir, né? Então, é um ano onde a gente tem uma tendência a enganos. O ano inteiro a gente vai ter isso. Você trocar 6 por meia dúzia, trocar gato por lebre, você se auto-equivocar. Perfeito. Tá? Você achar que está arrasando, achar que está ganhando e não está. Né? Você achar que aquela pessoa é maravilhosa e não é. Não é. Né? Você achar que o seu empreendimento vai dar certo, mas você não vê o quanto está faltando do teu empenho. Então é um ano onde a gente precisa estar com os olhos abertos. A gente precisa buscar orixás como Exu, tá? Orixá Exu, a divindade Exu é a divindade da escolha.
A divindade da determinação, né? A encruzilhada. Te dá o direito de escolher, mas diz que você tem que se determinar por isso. Exato. Você tem o livre-arbítrio de escolher. Pois não. Né? Vamos enfatizar, você tem o livre-arbítrio quando você deixa de ser ignorante. Boa. Usou a palavra correta. Ok? Então, quando você deixa de ser ignorante, né, você acorda, você tem o livre-arbítrio de escolher. Boa. Quando você está ali no caminho das massas, você não tem livre-arbítrio. Você está indo só acompanhando. Outro fator que as pessoas têm que tirar, se despir, é a arrogância. Arrogância, a presunção, o que ela olha para você já... Arrogância cega. E ela olha para você, eu tenho certeza que vou arriscar. Eu duvido que o Evandro vai dizer que nunca tenha acontecido. Pode ter acontecido uma vez, duas, não sei, ou mais. Pessoas chegarem a te procurar, mas com uma certa arrogância, com uma certa eloquência, até te olhar e dizer, o que eu estou fazendo aqui? E lá no final entender que, eu tinha que ter vindo aqui. Sim, você tocou num ponto muito, muito importante. Eu comecei muito novo, tá? Então, quando a pessoa vê, você tem prática espiritual 24 anos. Sim, de sacerdócio 18. Tá? Então, a gente precisa entender o seguinte, a gente que começa novo, né? Quando a gente vê um médico novo, residente, ninguém confia, né? Exato. Então, eu passei muito por isso, né? Fui muito desafiado e foram esses desafios que me fizeram buscar cada vez mais o estudo, né? Então, eu me aprofundei no estudo, eu me dediquei ao estudo e me dedico para que eu possa entregar um bom trabalho para a pessoa. E o meu falecido sacerdote, Ogum de Molocó, Orlando J. Santos, ele que me inseriu no Ixexé, me inseriu no Ifá, quando ele estava me ensinando, ele falava sempre assim, Evandro, quando a pessoa sentar na sua frente, não deixe ela falar. Tá? Você fale o que está no diagnóstico dela. Fale exatamente, porque quando você deixa a pessoa falar, você vai se deixar levar pela a resposta dela, né? Ou seja, as pessoas chegam com um propósito, e aquele propósito nem sempre é bom para ela, então ela pode querer manipular o diagnóstico. Boa. Né? Então, muitas pessoas, às vezes, que eu atendia, chegava arrogante, via um moleque, um menino, né? Olhava para mim e falava, o que eu estou fazendo aqui, né? Mas vinha por indicação, né? Olha, deve ter alguma coisa lá, né? Então, quando chegava, olhava, claro, o julgamento é normal, mas quando eu abria a boca, era outra coisa. Né? O julgamento, né, Evandro, pode ser até normal. Faz parte. O que não pode haver é o desdenho. Sim. É aquela coisa do você diminuir, desprezar. Sim. Eu vou dar uma passagem aqui, eu conheci o Evandro por acaso. Por acaso. Mas vai entender agora o meu por acaso. Você vai entender o que é o por acaso. Conversava com outro amicíssimo nosso, como o Evandro, pertence aqui à nossa casa também, que é a Rádio Star News, e comentava alguns fatos. O Jorge falou assim, eu te ajudava a te indicar um amigo nosso, e de cara, de pronto, sabe quando você... Tem muito disso. Às vezes você olha para uma pessoa e fala assim, caramba, com essa pessoa eu vou me dar bem. E tem gente que não é que você está diminuindo ninguém, pelo contrário, não sei não. Acho que essa pessoa nunca vai me dar bem, porque ela tem um jeito prepotente, arrogante, de sempre querer ser na verdade, e eu sou muito de me encaixar o seguinte, troca de ideias e experiências. Então, com essa pessoa não dá. Não, o Evandro foi aqui, bateu o olho e falou, esse cara tem energia boa, energia poderosa, gratidão, energia forte e mais. Só para que você tenha uma ideia, você que está em casa, eu simplesmente queria entender algumas coisas da vida, alguns caminhos a seguir, e estava muito tenso, estava numa fase muito preocupado com questão financeira, não que você não esteja o tempo todo. Nós vivemos num mundo, como muito bem colocou o Evandro, que as preocupações possam ser diárias, elas possam ser contumazes, né? Todo dia você está pensando em alguma coisa. E aí ele falou, cuidado, aquela história, esse ano vai ser muito comum você trocar gato por lebre. Então você não vai ter ganho, muitas vezes você vai ter até empate ou até perda. Exato. Mas o mundo, né, já está muito balançado. A gente tem muito conflito militar, conflitos pessoais, problemas de saúde, problemas que a gente sabe que as pessoas acabam manipulando. Hoje a gente tem a tecnologia, né, Evandro? Hoje a gente tem ela ao nosso lado, entre aspas, nosso lado. Se ela é bem usada, ela pode ser de ajuda. Se ela não é, ela é manipulável, né? Exato. Quando você
abre, por exemplo, né, para os oráculos, para o Pelé, para os búzios, seja lá a metodologia que as pessoas queiram utilizar para falar isso. Por exemplo, 25, começamos, hoje estamos apenas um pouquinho mais 2 dias da metade, dia 17. O que você poderia ver em termos de saúde para todos nós? Perfeito. Se será um ano carregado, ano pesado, ou será um ano tranquilo, ou um ano que também, olhando cada um de nós, se eu não tiver um regramento para o meu dia a dia, para a minha vida, eu vou sofrer consequências. Sim. Aquela pessoa que também, assim, ela trabalha 24 horas, ela não se diverte, Sim. ela não deixa lá um dia ou 2, ou 1 hora ou outra para cuidar da questão mental, física, ou da religiosa, ou sei lá, daquela filosofia que ela gosta de seguir. Sim. Ou apenas relaxar, né? Ou relaxar. É um ano nessa configuração chamada do Ifá ou Fuicá, é onde Ifá nos orienta sobre as doenças causadas sobre o estresse. Né? A gente está numa era onde o estresse está cada vez mais forte. Né? Estamos vivendo automaticamente ali, diariamente. Né? Exato. Então, estamos ligados no automático. Então, as tendências para esse ano é que a gente possa buscar vários meios da gente relaxar, vários meios da gente cuidar do nosso emocional. Por quê? O emocional estando bem, a gente consegue administrar melhor as nossas vidas, ok? Então, as tendências para 2025 na saúde doenças mentais, doenças no cérebro, tá? Doenças sobre o estresse, ok? E vários tipos de doenças de vírus, tá? Então, a gente está aí à mercê dessas questões. Então, a gente precisa entender o seguinte: como que Ifá vê 2025? Em relação à humanidade, Ifá diz que a Mãe Terra não está bem com a gente. Inclusive, ela está sendo muito judiada pelo ser humano. Exatamente. Então, Ifá diz que a gente precisa refletir sobre isso, os líderes precisam refletir sobre isso. Né? Porque o preço pode ser muito alto. Né? É um ano onde a gente deve levar em questão a mãe natureza e a mulher. É isso que eu ia te perguntar. E antigamente você dizia lá na frente, não, é logo ali agora. É logo ali agora. A gente está judiando da natureza, está judiando de tudo que cerca a nossa vida. E quando você fala mulher, a gente pode interpretar como as grandes deusas, né, que nós temos para nós mesmos, para a humanidade. Exatamente. Existe uma energia ancestral feminina que se chama Yami, ok? Yami Oxongá, minhas mães ancestrais, né? Então, essa representação dessas divindades fala sobre o poder da mulher. Então, Ifá diz que devemos cuidar melhor de nossas mulheres, né? Das nossas mães, amigas, tias, filhas, irmãs, todas as mulheres em questão. Por quê? Porque quando a gente tem um problema, isso é fato, quando a gente tem um problema com a mulher, a gente pode se tornar amaldiçoado. Quando a gente trata mal a mulher, né, essa energia feminina vai nos atacar, vai instalar o caos na gente. Então, praticamente, muitas das coisas ruins que aconteceram no mundo foi por tratar mal a mulher. Olha só. Desde os tempos remotos. Ok? Então, a gente precisa, sim, olhar melhor por nossas mulheres e olhar melhor pela mãe natureza. Se a gente não cuidar disso esse ano, a gente vai, sim, enfrentar um caos. Você me fez uma lembrança, eu tenho 2 questionamentos também. A dona Caterine mandou um abraço também. A dona Caterine, que é aqui de Santos, ela é do Marapé, parabenizando. Ela disse que ela nunca teve coragem, né, de participar, porque ela leu muita coisa e muita coisa o assustou. Dona Caterine, eu vou até dar um exemplo para a senhora. Quando a gente indica, a gente traz aqui alguma coisa, a gente propõe algo que a gente já conhece ou descobre como funciona. Então, só fique tranquila, né? Inclusive, o Evandro, na sequência do programa, vai dizer, não tem nada disso, só colocou aqui. É verdade que se faz ali manipulação com animais e com pessoas? Não, eu já vou responder de cara, mas vou dar a palavra para o Evandro. Evandro, que as pessoas queiram conhecer você como sacerdote de Fá, você como trabalha com o Perê, com os búzios, e a gente fala com os oráculos, tudo isso, que as pessoas ficarem tranquilas. Eu fui presenteado, né,
por um amigo, por indicar, e depois, para minha alegria ainda maior, foi presenteado por ele mesmo, pelo Evandro. Só para você ter uma ideia básica aqui, cheguei a ponto de estar assim, a pessoa tem que ter um equilíbrio, né? Eu estava praticamente desequilibrado em relação à minha pessoa, com um peso nas costas, e vou traduzir isso para a senhora. E sabe quando você não consegue sair daquela tensão? Um único banho que foi recomendado pelo Evandro, e eu disse isso com uma experiência própria, minha esposa, que é a Virgínia, que vocês não a veem, é a Mr. M, ela nunca aparece, tá lá no canto, lá na mesa, lá com todos os computadores com tudo, né? Mas eu saí de lá como se eu fosse literalmente uma pessoa que não tivesse peso algum, nada. E aquilo te dá uma paz de espírito e uma orientação que vem em seguida de várias questões que o Evandro coloca para você, que elas não têm preço. Então, se você está imaginando isso, há esse caminho também. E quando o Evandro falou da mulher, quando o Evandro falou de maltratar, quando o Evandro fala de não cuidar direito das mulheres, que podem trazê-los também, né? É claro que a gente tem... Eu, ano passado, tive a perda da minha mãe, né? Então, a gente fala assim, sim, essas pessoas que, para o católico, vêm a falecer, vão ao céu, para o espírita, desencarnam, cada um vê de uma forma, sim, né? Elas podem ainda manter uma conexão, se não imediata, futura, conosco, ou a gente deve estabelecer o seguinte, vamos deixá-las numa evolução, né, que o universo propõe, ou podemos procurá-las de alguma maneira mentalmente, de alguma forma, não para que nós queiramos que elas nos ajudem, mas que elas possam evoluir e que essa evolução volte para nós de alguma forma. Perfeito. Cada um de nós precisa entender o seguinte, na nossa tradição não existe morte, né? Por isso eu coloquei nesse condicional. Sim. Tudo se transforma, a gente sai desse plano e vai para outro. Pois não. Né? Então, as pessoas que morrem doentes, pessoas que morrem de acidentes, elas precisam realmente, a consciência delas precisam ser trabalhadas e evoluir e entender tudo o que aconteceu. Tá? Essas eu não recomendo que a gente busque chamar, a gente busque cultuar. Não. Elas precisam, no caminho delas, evoluir. Você pode... Abre o teu microfone, Virgínia, para sair. Olha, Alzheimer, sem problemas. Alzheimer, ela não é uma questão violenta que acontece com a pessoa, né? Então, a gente não deve chamar ou cultuar pessoas que morreram de forma violenta, de forma agressiva, tá? Agora, as pessoas que morreram por vários tipos de situações, por velhice, às vezes não foi uma doença que agrediu tanto, acabou ali, tudo bem, né? Ela cumpriu, dependendo da idade dela ou da missão dela, ela cumpriu aqui na Terra, tudo bem, né? Nós devemos sempre cultuar os nossos ancestrais vitoriosos. Quem são os vitoriosos? São aqueles que deram muito certo aqui na Terra. Foram aqueles que evoluíram, foram aqueles que buscaram conhecimento, aqueles que souberam o que fazer aqui, independente das adversidades. A gente, buscando o auxílio deles, tanto a gente nos ajuda, né, com o apoio deles, quanto a gente também ajuda os ancestrais caóticos, aqueles que não tiveram tanta sorte aqui. Então, ao cultuar, ao buscar, né, a gente consegue trazer essa bênção deles sobre nós. A gente diz, na nossa tradição, que estamos apoiados nos ombros dos nossos ancestrais. Isso significa que, quando a gente pisa sobre a terra, estamos sobre os ombros dos nossos ancestrais, né? A terra é um lugar ancestral, de ancestralidade. A gente vai para debaixo da terra, né? Agora, respondendo a senhora, não, na nossa tradição, não existe sacrifício humano, pelo amor de Deus, isso nunca existiu. Exato. Tá? A prova viva sou eu. Eu tô aqui. Exato. Então, isso são coisas que usam para difamar, né, como preconceito da nossa tradição. Agora, sacrifício de animais existe até no açougue, né? Sim, existe sim. Até no supermercado. Boa colocação. As pessoas não comem carne de boi, de vaca, suíno, peixes, aves. Então, então, assim, para cada pessoa, se a pessoa precisa de um tratamento, por exemplo, há pessoas que estão beirando ali a morte, estão
passando por momentos difíceis de doença, e a única solução, às vezes, para ela é ela fazer um ritual onde ela precisa de um sacrifício. E eu já vi milhões de pessoas praticamente levantar do caixão através desses rituais. Então, qual é a questão? Salvar vidas, né? Boa. Ou você deixar a pessoa parecer, mas ela precisa passar por aquilo. Bom, isso é um pensamento kardecista, né? O kardecista, ele entende disso. Agora, se a doença vem para a gente tem que aceitar? Não. Na nossa opinião, dentro da tradição, não. A gente precisa trabalhar essa questão. Entender e trabalhar qual é o caminho, né? A gente precisa entender a lição que a doença está nos trazendo, né? E trabalhar ela, vencer ela, para poder viver uma vida melhor, né? Com aquele ensinamento que a doença nos trouxe. Perfeito. Agora, nem todo mundo vai precisar, como o Edu, tomou um banho, ficou bem, né? Lavou a cabeça com folhas, com sementes, com frutos. Isso é ótimo, né? Cada um assim, você vai no médico, o médico ele não vai passar de pirona para todo mundo. Não. Ou a gente não sabe também, né? Olha, vamos passar de pirona para todo mundo, né? Enfim, cada um vai ter um tipo de tratamento, né? E cada pessoa tem, sim, o livre-arbítrio de escolher se eu faço um ritual desse para melhorar ou não, né? Agora, a gente precisa entender que a vida é um sacrifício, né? E o primeiro sacrifício que a gente faz quando a gente acorda é comer. A gente sacrifica para o estômago, né? A gente come um ovo, a gente come um frango, a gente come um arroz, pão, leite. Tudo isso é um sacrifício. Sem dúvida. Mas o sacrifício nas nossas tradições foi marginalizado devido à escravidão. Exato. Né? Que tudo que vinha da África não prestava, que todo o ritual que vinha da África não prestava. E eu li recentemente, se você me permite, um filósofo, que agora me falha o nome, dizendo que o Brasil sofre de vários conflitos internos por conta de uma lição que nós não aprendemos, ele diz, nós todos, que foi o fato da gente ter cometido o erro de escravizar os negros. Exato. Por muito tempo. E vale lembrar que o Brasil foi o país que mais longínquamente durou fazendo isso. Então, isso tem que ter reservado para nós um peso. Esse foi um sacrifício humano. E as pessoas esquecem disso. Acham tudo normal. Foi feito sacrifício humano pela igreja. Né? Quantos milhões de africanos não foram sacrificados, né? Apenas por existir. Sim. Né? Exatamente, só por existir. Simples assim. Então a gente precisa rever esses conceitos, ver filósofos, ver professores, ver especialistas falando um pouco mais, né? Estudar um pouco mais sobre essas questões. Exatamente. A gente vai para mais um intervalo, o programa está ótimo demais. A Fabiana, que ela é do Imbaré, mas está em São Paulo, ela está fazendo compras lá, parou para tomar um café, já conhece o nosso canal, ela disse o seguinte, belíssima pergunta, Fabiana. Fabiana Siqueira disse o seguinte, o Evandro vai responder agora, depois do intervalo, vamos ver o que o Evandro acha melhor. E a Virginia vai soltar mais um vídeo ali no intervalo, mas é o seguinte, muitas vezes você está tentando buscar um novo emprego ou conseguir um trabalho e você vai 1, 2, 3, ela cita aqui vários lugares, e não consegue esse trabalho. E você fala, poxa, mas está tudo errado. Não. O problema talvez, ou na verdade, esteja com você, só que você não sabe, e não sabe nem como tirá-lo. Tá? Você senta à frente de alguém para fazer uma entrevista. Ela diz o seguinte, ela já teve uma experiência, inclusive, com você, então a Fabiana, ela disse que ela comentou aqui quando você tinha o seu espaço próximo à rua Jovino de Melo. Você teve espaço Noroeste, verdade. É verdade, você já esteve na Jovino de Melo. E ela falou que de lá para frente a vida dela foi de prosperidade. Axé. Ela teve 2 conflitos com relacionamentos pessoais, eliminou, depois daquilo passou um tempo sem ninguém. Hoje vive um relacionamento muito positivo. Ela falou, não me casei em igreja, nada. Vivemos com escovas de dentes pare, né? Mas me encontrei profissionalmente e pessoalmente. E ela diz, ela pergunta, olha, coincidentemente aqui o Evandro até comentou, vamos falar do calendário dele para o ano, e se eu não estiver errado, o Evandro falou que esse final de semana também tem aí um festival. Amanhã. Então nós vamos falar também, faz o seguinte,
O Evandro já vai propor essa resolução e a gente vai para o intervalo. Convido a Virgínia. Então, responde a Fabiana, que te conhece, mandou um abraço e diz que o caminho é se entender literalmente e compreender os nossos erros para desenvolvermos o raciocínio de entendermos os erros dos outros. Perfeito. Um abraço para a Fabiana. Não estou lembrado aqui, mas foi muito bom saber que ela está bem. Acho que isso é impagável, né? Então, eu acredito que quando a gente tem esse problema, todo ser humano, né? Todo ser humano, ele vai através do problema buscar a espiritualidade, vai buscar a cultura dos orixás. A gente cria, então, uma barreira entre um objetivo que a gente quer alcançar. Ou seja, a pessoa ela está lá tentando um emprego e não consegue. Ou então ela fica caindo de emprego em emprego e aquilo é perecível, ela não consegue ter uma vida longa ali dentro do profissional dela. Chega uma hora que ela cansa, porque ela tenta de todos os jeitos... Vem o desânimo. Exato, ela usa os esforços dela em vão. É como se ela estivesse secando gelo, tentando arrumar um emprego e fixar, né? Chega uma hora que ela não consegue isso. E ela tenta de várias coisas, ela vai em várias religiões, ela tenta de tudo. E é sempre a última opção a nossa tradição, né? Mas é sempre a última devido, sim, às vezes, né, a um certo receio de buscar os nossos rituais, né? Mas quando a pessoa vai lá, ela encontra a solução. Olha o quanto é eficaz, né? A pessoa fica lá, às vezes bateu na minha porta uma pessoa, olha, eu estou desempregada há 5 anos. Aí você vai lá, dá um sabão para ela preparado com folhas e tal, e ela arruma um emprego na semana que vem, na próxima semana. Ela seguiu aqui dizendo, dos banhos que você falou, Eduardo, eu tomei alguns, ou na verdade vários. Porém, houve os presentinhos que foram necessários a ser feito por demanda aí do Evandro, e todos foram benéficos, né? A pessoa também tem que entender o seguinte, não adianta apenas procurar, tem que buscar, objetivar e ter fé naquilo que está fazendo, porque vai dar certo. Perfeito, ótima. Tá certo ela, Fabiana? Ótima colocação. Ela precisa ter fé, ela precisa acreditar e ela precisa não querer. Não adianta procurar você e não acreditar. Exato. Não vai resolver. Há várias pessoas que precisam entender o seguinte, você precisa ir com determinação. Então, você precisa entender, se você tem que fazer um trabalho para conseguir um emprego, para vencer uma doença, a primeira coisa que você tem que fazer é acreditar nisso e ter a sua disciplina. Você precisa ter uma postura sobre isso. Então, o resultado depende de 50% da sua postura e 50% do trabalho. Opa. Não adianta simplesmente você ir lá, você pode matar um boi, um dinossauro, né? Se você não mudar como ser humano, se você não buscar o melhor para a sua vida, nada vai acontecer. Nada vai acontecer. Então, bem colocado, Fabiana, a gente precisa ali sempre, o que IFA recomenda, precisa acrescentar isso, acrescentar aquilo, precisa ter uma postura melhor? Sim, pode fazer que vai dar certo. Ela até brincou aqui, não adianta começar o ano, a gente até comentou isso, né, Virgínia? Pulando 7 ondinhas, colocando 3 folhas de louro na carteira, comendo bagaço de romã, como ela diz aqui, uva, mas você tem razão, Fabiana. Eu não lhe conheço, mas parabéns por ajudar a construir esse programa com o Evandro. Você gratidão. Conhece, e isso chama-se evolução. Você evoluiu. E ela diz aqui, não desmerecendo ninguém, morava na Zona Noroeste com muito carinho, muito orgulho, mas hoje consegui já ter o meu imóvel. Não é grande, mas eu moro no bairro do Imbaré e prosperei com o meu trabalho. E não sou funcionária. Hoje tenho o meu trabalho por conta própria. Hoje não. Já faz mais de 13 anos e foi daí que eu consegui evoluir quando conheci o Evandro. E ela cita aqui que por que nós não trazemos... Vamos dar a ideia aqui para o Evandro. Se o Evandro quer trazer convidado para que a gente possa fazê-lo, né? Ou, de repente, o Evandro, a gente pode colocar várias pessoas, não precisam nem estar aqui no estúdio, viu, Fabiano? E falar sobre isso. E ele vai falar exatamente dessa experiência na volta, dessa viagem internacional, mas ele tem convidados. E acontece nesse final de semana, no sábado amanhã, portanto, nós estamos ao vivo, hoje, sexta-feira, dia 17, acontece o festival no Templo Evandro Roxo. Exato. Amanhã, às 16 horas da tarde, temos o Festival de Obatalá. O festival é uma festa enorme e anual, né, do maior orixá, ou seja, dentro do candomblé e da Umbanda chama-se Oxalá. Oxalá. Né? Pra gente Oxalá eu consiga aquele recurso, Oxalá eu consiga... É isso aí. Então a gente busca o orixá da pureza, o orixá da moralidade,
o orixá da paciência, Boa. o orixá do branco. Significa que ele não deixa as intervenções da vida, as adversidades da vida, manchar o caráter dele. Olha aí. Né? Então, é o maior orixá porque conseguiu a melhor postura como orixá. Boa. Né? Então, Boa. a gente vai cultuar, a gente vai louvar. Quem pode participar desse festival É amanhã? aberto ao público. Aberto ao público a partir Todos das estão 4 da convidados. tarde. Exato. Eu começo em ponto, às 16 horas. Agora, para as pessoas localizarem você, como é que faz para localizar o tempo? Rua Senador Azevedo Júnior. Rua Senador Azevedo Júnior. 475. 475. Tudo de baixo. Para que se tenha uma ideia para achar fácil. Quem não conhece, você tem o cartódromo de Praia Grande. Perfeito. Tá? Você pegou ali o terminal Tatico. Você vai virar, chegou no terminal, você vai virar à direita na primeira intervenção. Primeira rua. Terminal Tudo de Bastos. Tudo de Bastos. O Tatico é lá no Amirim. É mais na frente. É. Ali é o Tudo de Bastos. Tudo de Bastos. Perfeito. É o terminal Tudo de Bastos, a rodoviária ali. Tá. A que pessoa é o pega ali. que é a o primeira primeiro direita. chegando a grande passando a rotatória. Perfeito. Perfeito. Tem o cartódromo, desceu. Ó. Antigamente você poderia descer a primeira, a segunda entraria, mas hoje agora mudou um pouco. Né? Mudou a mão. Você vira na primeira. Vira na primeira e aí vai achar. Repita o nome da rua. Rua Senador Azevedo Júnior, 475. Pronto, você vai achar fácil. E aí, convidado todo aí, todos que pode quiserem ir para conhecer o templo, a tradição e o nosso culto. E a Fabiana pergunta, ao longo do ano você faz... ela diz que realiza cursos que possam ser utilizados por todos nós, ou como eu posso me entender aí nesse cenário para participar novamente com você? Fabiana, pode procurar a gente através das nossas redes sociais. E lá a gente tem todas as informações. Os cursos a gente deu uma parada esse ano, porque a agenda estava muito grande, muito corrida, mas a gente tem uma tendência de voltar esse ano também. E quem quiser marcar uma hora com você, como é que deve fazer? 13991 26 1598. Repita. 13991 26 1598. Maravilha. Né? Vamos fazer o seguinte, nós vamos combinar com o Evandro, né, Virginia? Ele passar os dados, a gente colocar um efeito Perfeito. na tela aqui nos nossos programas lá do Templo Levando Oxum em Praia Grande. Lembrando também, né, Virginia, amanhã sábado, 20 horas e no domingo, 20 horas a reprise. A Virginia aqui atendendo aos ouvintes e pedidos de vários pontos do Brasil até fora. Banda especial da banda Kiss, banda lá dos Estados Unidos, de rock and roll, hein, Virginia? Inclusive, um dos seus integrantes recentemente deu uma seguinte declaração, né? Não foi o Paul Stanley, foi o baixista, né? Ele disse o seguinte, a diferença do Kiss para os Beatles é que os Beatles duraram um pouco menos de 10 anos e o Kiss tem mais de 50. Deu uma picada, mas ele disse o seguinte, sou fã demais de Paul McCartney, adoro o trabalho dos ingleses. Então, amanhã, 20 horas, banda Kiss especial e reprise domingo, 20 horas, na Rádio Stanil Santos. Eu vou rápido no intervalo, a Virginia tem mais um videozinho e depois a gente volta com mais aqui do Evandro Oxum, que vai falar da sua experiência, a viagem ao exterior, as visitas que ele tem recebido, para quê? Para que o Templo Levando Oxum se contemple com mais conhecimento, sapiência e com mais paz para você. Você que aí é todo exaltado e você que acha que tudo está errado, tem caminho para isso. Axé. A gente volta já. A partir do momento que a gente gera os equipamentos, como o Parque Valongo, a partir do momento que você tem o Museu Pelé e todo o acervo histórico, né, aqui do centro gastronômico, né, a cultura santista aqui na região central, importante que haja esses veículos que tragam o turista, esses postos de informação que estão também sendo inaugurados hoje, além do turismo pela orla, né, a linha azul que vai ligar o nosso quebra-mar, já o centro de convenções e também com o nosso aquário municipal. E nós temos a linha verde, que conta a história do Santos, a história do Pelé, a Vila Belmiro, a história do futebol mundial e também a história do Edson Arantes do Nascimento, o maior atleta de todos os tempos. Então, esses ônibus, essas linhas cumprem um papel fundamental. É mais um atrativo e uma facilidade para o turismo e para o desenvolvimento do turismo na nossa cidade. Show de bola, hein? Venha morar na quadra da praia. Residencial Ilha de Malta. 2 ou 3 dormitórios, terraço gourmet e até 120 meses para pagar. Lazer completo com academia, piscina, salão de festas, de jogos, grill e brinquedoteca. Plantão de vendas no local. Avenida Almirante Cochrane 32, Canal 5, Santos. Construção e incorporação em G+. Acesse engplus.com.
Mecânica Eliomar, oficina especializada multimarcas, com garantia de segurança em todos os serviços, injeção eletrônica, elétrica e mecânica em geral. Mecânica Eliomar, essa você... Residencial Ilha de Paros, o mais esperado empreendimento da construtora Inge Plus. Apartamentos de 84 a 124 metros quadrados, 2 ou 3 suítes e varanda gourmet. Lazer para toda a família com piscina, salão de festas, espaço grill, salão de jogos, fitness e sauna. Localização excepcional, a 1 quadra da praia. Avenida Epitácio Pessoa, número 111. Visite o plantão no local ou acesse ingeplus.com. Comunicado. A Escola Santista de Astrologia está com inscrições abertas para os cursos regulares de formação em astrologia. Curso básico com turmas manhã, tarde e noite, interpretação de mapa astrológico, previsões e supervisão de mapas. A escola ainda oferece atendimento de mapas astrológicos e uma grande variedade de livros. Escola Santista de Astrologia, Rua Goitacazes, número 8. Telefone 3284-9714. Santos. Aduaneira e logística. A confiança conquistada em mais de 2 décadas é consequência dos excelentes Mas a gente marca para trazer ele. Já estamos de volta aqui. A gente tomar aquele café, aquele bate-papo aqui com o Evandro Oxo, sacerdote da tradição Iorubá, que está conosco aqui. Ele que, vamos colocar assim, dirige, toca com galhardia o templo Evandro Oxo, lá em Praia Grande, que tem amanhã festival, 4 da tarde. Quem puder aí, gente, é uma experiência. Na vida, a gente... Quem fala muito isso é o nosso querido Martinho Polido, né, Virgínia? Que é o superintendente do Litoral Plaza Shopping, próximo da sua residência lá. Ele diz, na vida, tudo são experiências. Então, tenha a experiência. Se ela foi satisfatória, legal, siga ela. Se ela não foi tão boa, pelo menos você teve a experiência de entender. Mas eu comungo em dizer o seguinte, a experiência de conhecer o trabalho desse jovem, porque é jovem, o Evandro não tem... Nossa, o Evandro... Eu tenho 40 anos. Eu ia falar que ele não chegava a 40 anos. Eu ia errar por um. Já tô velhinho, gente. Velhinho. Tô tentando comer direito. Não, mas veja que com 40 anos de idade, a sua versatilidade, você fez... O Evandro está bem aí hoje, mas Evandro, por exemplo, há um tempo atrás, né, ele viajou para a Nigéria para absorver conhecimentos, para ter cultura, para pisar na terra, pôr a mão na terra, para comer os alimentos, para sentir a vibração. Tem vibração, aqui a gente tem vibração, todo lugar tem vibração, né? E isso te trouxe uma experiência muito importante. E aí eu parabenizo a tua família, a tua esposa, a Bruna, a tua filha, todas as pessoas que te ajudam no teu espaço. Que a gente vai mostrar, se ele permitir, a gente vai um dia lá, leva a câmera, tripé, microfone, a gente bate um papo lá, né, Virgínia? Vamos sim. Faz o programa e traz e coloca aqui, que a gente agora está enjoado. A gente agora está... É rádio com sistema de rádio e televisão. Show. Então você ouve, vê e assiste a gente. Né? Para você entender, legal, vou procurar. Pô, porque, troquei de marido, ou troquei de mulher, ou troquei de trabalho, eu fechei minha empresa e montei outra.
Será que vai dar certo? Será que eu estou propondo o meu caminho certo? Conversa com o Evandro, dá uma ouvida aqui. Eu já falei assim, você faz uma mapa astral com o Jorge, depois vai dar uma passada no Evandro. Você vai ter tudo completo, você vai ter o teu mapa de vida e fala assim, ó, eu não tenho religião nenhuma hoje. Hoje eu não sigo ninguém. Para. Você fala assim, mas eu queria ter alguma coisa para dizer assim, para tratar como algo especial na minha vida. Conversa com o Evandro. De repente você vai se achar ali e vai seguir esse caminho todo. Ô, Evandro, essa é a sua viagem. As viagens que você agora propõe a outras pessoas que vêm da Nigéria, por exemplo, faz essa troca de conhecimento e energia e eles são raiz pura. Raiz pura, falou tudo. É isso aí. Eu fui, em 2022, fui na Nigéria conhecer a minha família nova de Ifá. Pós-pandemia. Né? Foi bem na pandemia ali, né? Bem no meio dela. No meio dela, né? Foi até difícil de viajar, mas foi uma experiência única, né? E a gente trocou várias informações, vários conhecimentos e fiquei muito grato pela vida de chegar na Nigéria e saber que a gente estava fazendo realmente um trabalho bacana, igual deles, né? E agreguei tudo que eu vi, tudo que eu estudei, foi magnífico. Fora o ser humano que eles são, né? São pessoas assim de pureza. Quem que você traz maior referência de lá? Que você conheceu muita gente, com certeza, mas alguma referência você trouxe mais? Primeiramente, eu queria agradecer a Yanifá chamada Efé, né? Que foi a que me conduziu na Nigéria, né? Do começo ao fim. Agradeço imensamente a ela. E o nosso Luô, chamado Akumalafê. Ele veio no ano passado, em julho, foi embora em agosto, e é um ser humano magnífico. Só de você estar do lado, você vai sentir... Algo que me chamava a atenção, Virgínia, sorrindo o tempo todo. Exatamente. E eu não conheci pessoalmente, mas se eu estiver errado, você pode me corrigir, não tem problema não. O nosso ancião, assim... Mas por foto e por imagem, eu vou usar esse termo, exalava energia. Sim, total. Só de você sentar do lado dele, você ia notar a vibração daquele homem. É magnífico. Ele totalmente conectado com o Ifá, com o Olodumare, com Deus, né? Então, é de se espelhar, né? E se inspirar. Então, ele veio, está voltando esse ano, vai ter... que época do ano? Vai voltar agora em agosto de novo. Nos avise para que a gente possa propor uma entrevista, uma participação, Axé. Algo em vídeo bem bacana, né, Virgínia? Para a gente presentear os nossos ouvintes espectadores. Axé. A nossa família da Nigéria agradece sempre por esse apoio. Eu é que agradeço a oportunidade, Ivan. Isso é uma oportunidade. Muito. Conversar com ele, você vai sentir que é um homem super sábio e humilde. E provavelmente a gente vai precisar do apoio de uma pessoa que tem ajudado muito o Evandro, que é a... Beatriz. Beatriz, magnífica. Já chama ela de Bia? De Bia. Sempre foi Bia, né? Então. A Beatriz, ela estuda línguas, tem um curso completo, desde pequena, de inglês, e fala fluentemente, é tradutora, e está fazendo um grande trabalho com os nossos anciões, com os estrangeiros que estão vindo da Nigéria para cá, e tem uma facilidade imensa de se comunicar. Olha que legal. Né? É tradutora nata. Parabéns à Beatriz, à Bia, Axé. Por estar evoluindo pessoalmente, evoluindo espiritualmente, evoluindo com as pessoas, né? Aprendendo e trazendo. Perfeito. Isso. Vou contar com a Bia lá na frente, estou em agosto. Verdade. A Rádio Star News vai colocar isso aí, ó. A Rosana Aliaga, né? Bom Rosana. Dia, parabéns vocês, é demais, adoro. Gratidão. Rosana, obrigado, beijo, né? Rosana. E ela tem um Rosana bonito, o Rosana dela é com Z ali, ó. Legal demais, Rosana. Beijo no teu coração. Beijão, Rô. E olha, a gente quer fazer mais ao longo do ano com o Evandro, viu? Isso é só... Vamos trazer nossos anciões. Vamos fazer. A gente tem uma dívida. Nós, né, seres humanos, brasileiros, temos uma dívida, né? E eu tenho uma dívida pessoal com o Evandro, pelo caráter que o Evandro emprestou para comigo, para com a minha família, num momento muito difícil para mim, para a Virgínia também. Ele nos ajudou demais, né? Nossa, e sabe quanto que o Evandro me cobrou? Zero, tá? E é algo que é eterno, é uma amizade, é um carinho, é um respeito, e uma família, tem uma família lindíssima, esposa, filha. Então, se você precisar, estar com dificuldade, fala assim, poxa, eu estou com dificuldades para me encontrar em vários aspectos. Marca uma hora, conversa com o Evandro. Se você não tiver, no mínimo, uma satisfação de falar assim, pô, Edu tinha razão, você pode ligar e me xingar. Fica à vontade, pode me xingar à vontade. Mas eu tenho certeza que vai falar assim, valeu a pena.
eu evoluí, eu aprendi, vou seguir o caminho. Eu estava seguindo o caminho errado. E às vezes a gente acha que está certo, e nós, Evandro, nós somos teimosos. Né? Quando você joga aí, né? Vamos colocar, quando você faz a sua leitura aí para as pessoas entenderem, a Sandra também, que é da Praia Grande, ela falou o seguinte: pede um pouquinho mais aí para o Evandro falar pessoalmente o que será o 2025 para todos nós. Perfeito. Porque vocês fizeram, ela está lembrando aqui do Jorge, vocês fizeram com o Jorge, ele não trabalha com signo, sério. Eu sei que você brincou aqui, mas tenta para ele falar o que nós vamos passar individualmente, cada um de nós. Mas também, Sandra, você diz assim, o Evandro tem um trabalho pessoal, que as pessoas podem ir lá e vão tratar internamente de doença, vão tratar de cabeça, vão tratar do seu espírito, pessoal. Né? É o espírito, aquilo aí. Boa dica, viu, Sandra? Axé. Bom, primeiramente, falando da economia em 2025, acho que todos nós precisamos tomar muito cuidado com questões de investimentos, questões de compra, né? Questões aleatórias que a gente gasta o dinheiro e não vê, né? É um ano onde a gente pode cair num declínio muito grande e haver um colapso. Então, a gente precisa ter aí essa cautela. Se você precisa investir, invista com muito cuidado, com orientação, tenha certeza, né, tanto de um profissional quanto do espiritual, para que você saiba o passo que você vai dar. Se tiver tudo ok, pode dar esse passo com cautela, ok? Caso você não precise fazer isso, dê para você adiar, é a melhor coisa a se fazer, tá? A gente pode sofrer consequências na economia, tá bom? Sobre a questão dos nossos líderes, né? Presidente, o governo em si, IFA diz, em Ofuncá, que eles precisam olhar muito mais para o povo. Caso eles se recusem a olhar a necessidade do povo, eles vão pagar muito caro por isso. Ok? Isso tem um preço. Isso tem um preço muito grande e a conta está vindo. Tá? A gente tá pagando por erro dos outros, mas eles também vão pagar pelos deles. Ok? Então, eles precisam analisar isso e tirar o pé do freio e administrar direito. Tá? Agora, um alerta para o Brasil é que o Brasil tem saiu dois países amigos do Brasil, tá? Que tem um contato muito grande e muito benéfico para o Brasil. Dentro dessa amizade que o Brasil tem com esses dois países, pode haver uma ruptura muito grande que vai afetar drasticamente o Brasil. Tá? Se o Brasil não tomar cuidado, se os nossos líderes não tomar cuidado, vai afetar drasticamente o Brasil. Ok? Então, o Brasil precisa melhorar suas relações com esses amigos, esses países amigos que fortalecem muito. O Evandro, quando a gente fala nisso, a situação econômica do Brasil, geração de emprego, saúde, educação, a gente percebe que hoje a gente tem mais de 70% do brasileiro, né, ou dos brasileiros, com uma renda que não ultrapassa R$5 mil. Recentemente saiu um estudo que a média do ano passado foi de um pouco mais de R$3.280 para cada brasileiro, na sua grande maioria. A gente sabe que aqueles 5 a 10% de uma classe mais abastada não dependem disso. Eles podem viver até se beneficiando, por exemplo, de investimentos. Se o sujeito fechar a empresa, ele vive de investimento. Mas a gente quer ampliar isso. A gente fala que a gente não demoniza empresário. Pelo contrário, a gente precisa fazer com que o empresário seja mais bem compreendido e possa investir mais, gerando mais renda, arrecadação e criando novos empregos. Mas tem todo um astral no mundo, né? A gente vê dificuldades com a economia da Alemanha, da Europa toda. Sim. A gente vê um país muito forte, quando você fala de nações, os Estados Unidos. Semana que vem tem a posse de Donald Trump. Exato. E é uma pessoa extremamente dura. É nisso que eu estou me referindo no IFA. Extremamente sem sensibilidade, é entender que existem lados opostos, existem pessoas mais fortes, mas existem fracas, né? Existem pessoas mais carentes, né? E o Donald Trump tem um olhar para o Brasil um pouco arredio. Sim. Ele não olha com o Brasil com certa admiração, pelo contrário. Como faz com razão. Como faz isso com os próprios mexicanos, que ajudam tanto? Mas os mexicanos invadem o nosso país. Calma, também não é assim. Né? Nós temos muitos brasileiros que também fazem isso. Sim. Mas nós temos nações espalhadas pelo mundo inteiro que têm um olhar específico. Por exemplo, a China é uma grande consumidora de bens de consumo do Brasil, como também nós compramos muita coisa da China. Muita coisa que está aqui nessa mesa aqui é fabricada na China. Sim. Mas, como você disse,
Se a gente não tratar bem, teremos consequências. Grandes. E aquilo que for plantado mal pelos nossos líderes políticos, Exato. sejam eles municipais, estaduais, federais, Exato. a conta virá. Exato, a conta virá. É um ano onde pode esperar que a conta virá, ok? Então é por isso que é necessário, a gente abre o 2025 com o intuito de refletir sobre o que estamos fazendo, e principalmente os nossos líderes. Eles precisam refletir sobre como eles estão tratando o seu povo. Isso vai dar muito ruim, ok? Então a gente precisa prestar atenção nisso. Evandro, quem ainda não teve a oportunidade de conhecer o teu templo Lavando o Oxo, quem não marcou uma hora, a dona Sônia perguntou aqui, eu vou repetir de novo, dona Sônia, eu não tinha feito a pergunta, erro meu, peço desculpas, se é um horário marcado ou se é pessoal. Tem um horário marcado. Horário marcado. Vai, dona Sônia, aleatoriamente. Então você marca um horário. Marca um horário, pode ser tanto presencial quanto online. Perfeito. Então pode ser presencial online, facilita mais ainda se a pessoa tiver dificuldade. O que Exato. significa que qualquer local que a pessoa esteja, não precisa estar na Baixada Santista, exato. em outro estado, fora. A gente atende pessoas de todo mundo. Dá o contato, então, de forma a pessoa entrar em contato com você. O WhatsApp 13 991 26 1598. Online você explica, então, pela ligação telefônica, como fazê-lo. Exato. A pessoa pode chamar no WhatsApp que já vai ser explicado como que as informações de consulta e atendimento. Eu não vou tratar disso, que é uma questão pessoal, dona Sônia, mas ela diz assim, é muito caro? Não, de forma nenhuma. Não, só não deixar é caro, claro. É acessível a todo mundo. E mais, o Evandro, eu estou olhando aqui assim para ele, ele tem coração de pai, mãe e avó junto. Então fica tranquilo que não vai ser por isso que não vai fazer. Sim, é acessível a todo mundo. Qualquer um. E pode ter certeza, se tiver, define lá. Evandro, ele vai ajeitar para você fazer. Você não vai perder a oportunidade. Então fica calma, dona Sônia, em qualquer um, em qualquer parte do planeta. O Evandro vai fazer com que você tenha a sua assistência, a sua atenção. Se você mora na região, quer ter o contato, tocar ali, dar um abraço do Evandro, vai fazê-lo. Se você estiver longe, não tiver a possibilidade, vai fazê-lo da mesma forma. A energia é canalizada nesse contexto também. Axé. Evandro, para a gente finalizar e potencializar, o que você diria nesse momento que você presenteie os nossos ouvintes e espectadores, algo que eles possam fazê-lo, e aí ao longo dos dias, dos meses, da semana, a pessoa possa, inclusive, procurar você e você vai detalhar, vai colocar para a vida dela no dia a dia, o que ela pode empreender na semana, no dia. Você vai passar um cotidiano das pessoas, né? E aí você fala assim, eu quero alcançar aquilo ali, como você pode fazê-lo, mas ele vai presentear algo que você possa fazer agora, para dizer, puxa, faça isso que vai te ajudar a melhorar. E aí você vai marcar essa hora com o Evandro, ele vai trazer todas as experiências que ele possa ter com você, através do Pelé, através dos búzios, o IFA geral vai trazer para você. Perfeito. Só colocando aqui que é um ano onde a gente precisa prestar atenção nos relacionamentos. É um ano onde o divórcio estará em pauta, né? Então, o ser humano precisa prestar atenção nisso, porque pode ter um aumento aí do divórcio, a instabilidade inserir nos relacionamentos que estão aí já estabelecidos. Então, como é um ano de refletir, você precisa refletir sobre tudo que está acontecendo. Olhe para o seu relacionamento, né? Olhe para si mesmo, reflita qual é a postura, converse, entre no diálogo, tudo com conversa consegue se resolver, né? E com postura também, né? Então, que as pessoas possam valorizar já seus relacionamentos já estabelecidos, e aqueles que não estão com alguém, buscar analisar, porque é um ano de equívocos, um ano de enganos, que está em pauta também. Então, você arrumar uma pessoa iludido, né? Você vai olhar, achar que é uma pessoa maravilhosa e não é. Né? Você pode encontrar ali um relacionamento tóxico ou perder seu tempo, né? Então, procure orientações, procure ter certeza exatamente sobre as questões emocionais, sentimentais e da relação, né? Para poder não dar um tiro no escuro. Agora, sobre a pessoa ter um cuidado, a primeira coisa que IFA nos revela dentro do código, o FUNCAR, diz que precisamos cuidar muito bem das nossas cabeças internas, né? Da nossa mente, do nosso espírito. Então, eu recomendo que as pessoas possam fazer coisas básicas. Uma coisa básica que as pessoas não levam muito a sério é lavar a cabeça com água gelada. Tá? Se desligar lá o chuveiro e lavar sem interferência da energia, né? Da eletricidade.
Então você vai lavar a sua cabeça, deixa ali, pode tomar um banho quente, mas deixa ali a água correr um pouco na sua cabeça. O banho frio faz bem. Faz. Eu gosto de tomar Isso banho frio. a ciência já mostra, né? Então você lavar a sua cabeça com água gelada, deixa ali uns 3 minutos. Resfriar, deixa ali tranquilo, tá? Isso já é um ritual. Não pense em nada, apenas deixa a água cair. Ou você pode usar uma água de coco, pode ser coco verde, pode ser coco marrom, eu prefiro marrom, tá? Você fura lá, lava a cabeça, se você tiver quintal, deixa cair na terra. Por que você prefere o coco marrom? O coco marrom ele tem um simbolismo de asteroide, tá? Ou seja, quando o asteroide veio para a Terra, ele trouxe todos os componentes necessários para a vida prevalecer, tá? Então, o coco, você não dá nada, tá duro ali, né? Exato. Simplesmente inquebrável, e de repente, quando você quebra ele, você vê a beleza que ele traz, a doçura que ele traz. Exato. Isso, muitas vezes... Ele traz a água e o alimento. Exatamente, isso muitas vezes representa a cabeça dura que a gente tem. Mas a gente tem muitos componentes dentro dessa cabeça dura que a gente pode usufruir para nossas vidas. Então, a brancura, o doce da água, isso reflete o quanto o nosso interior é puro e pode se desenvolver melhor para a gente. Então, use a água de coco, sim. Isso é ótimo, ok? Você pode também usar uma folha chamada folha da fortuna. No Brasil, folha da fortuna. Pega a folha da fortuna, pega uma água limpa, você macera, lava a sua Qual seria cabeça. essa folha para utilizar? Folha da fortuna, você encontra no mercado. Tá? Ela tem umas florzinhas. Perfeito. Assim, você pode procurar na internet, no Google, você vai ver lá, folha da fortuna. Você pode macerar as folhas verdes dela e você vai fazer um banho e lavar a sua cabeça. É a cabeça que guarda todos os problemas, todos os arquivos. Depois você materializa para o corpo, né? Tanto estresse quanto doença e assim por diante. Mas se você conseguir manter a sua cabeça em dia, você no mínimo fazer ali uma reflexão durante uns 5 minutos, respirar, você já vai se dar muito bem esse ano. Por quê? Porque você não vai ser movido pelos impulsos, pelas emoções. Você vai agir com razão. Bom, Virginia, a gente tem um vídeo, a gente vai fazer o seguinte, a gente vai pôr esse vídeo, os comerciais e volta com a despedida do Evandro. Isso, para a gente usar o vídeo, e aí o Evandro dá despedida, e o Evandro vai dar uma dica essencial de alguma coisa, de um elemento que você possa colocar no seu ambiente. Só essa dica. E aí é o seguinte, eu quero que você marque um horário com o Evandro e vá tomar essa experiência, esse conhecimento, e o que é importante, bom demais. Axé. E olha, você viu o que ele falou, se você fizer algumas coisinhas dessa folha da fortuna, você já pode evitar vários transtornos num ano pesado. 25 é um ano pesado, gente. Não é falácia, é estudo e experiência de quem tem aí, nesses 40 anos de vida, né? Praticamente aí 20, né? Só dedicados de domingo a domingo, dia e noite, espiritualidade. Sim. E mais. Vivendo isso. Ele não comprou apenas livros. Livros são importantes, são. Sim. Mas ele foi lá na raiz, né? Ele foi na Nigéria, ele esteve com eu vou dizer autoridades. Sim, autoridades, né, que expressam o conhecimento e aquilo ali. Sabe quando a gente fala assim, o Evandro falou assim, ó, tira o sapato, tira o chinelo e põe o pé na terra? Porque a terra tem energia. Exato. Não é? Tem gente que, eu vou comprar um sapato bonito, uma roupa bonita, mas não põe o pé na terra, não põe a mão na terra, precisa sentir a não terra. Pega a folha. Exato. E você falou do coco, tem o verde e tem o marrom, né? E aí eu fiquei pensando também, o coco ainda verde, ele está verde, ele ainda precisa maturar. Aquele coco marrom, não, ele já vem com ele já maturou, ele já passou por estágios, né? Exato. E te traz ali o seguinte, espera aí, né? Eu ainda estou um pouquinho verde, então precisa maturar. Então vá nesse coco mesmo que vai te fazer diferença para valer. Na volta ele vai dizer de um elemento que você pode pôr no seu espaço, na sua casa, e a gente encerra, porque temos que liberar o Evandro ao vivo nessa sexta-feira. Virginia, o vídeo, o nosso intervalo. Tem a participação. Diga. Tem participação especial aqui. Jorge. Parabéns sempre para Evandro Ocho e Eduardo Lucas. Vocês sempre muito bons. Eu sou fã do Jorge, sou fã do Evandro. Parabéns ao tempo Evandro Ocho, Eduardo Lucas, e parabéns à Escola Santista de Astrologia. Axé. Escola Santista de Astrologia, por ter Jorge, a Márcia Bernardo. São gente da melhor qualidade, grandes profissionais. Eu falo, aqui a gente tem aqui a Escola Santista aqui mostrando como apoiadora. Vamos colocar o Evandro também como apoiador aqui no programa para
ajudar os nossos ouvintes espectadores. Jorge, beijo no coração. Um beijo no coração, Jorge. Gratidão por tudo. O Jorge foi um divisor de águas na minha vida. Olha aí. Aprendi muito com ele. A gente aprende. Gratidão. Toda vez que eu estou com o Jorge, eu aprendo demais. É maravilhoso. O Jorge, eu costumo dizer que ele é uma alma... É um mestre. É uma alma iluminada. Iluminada, como Sim, você também. São dois. Eu tô no caminho. Não, são dois. São dois. Vamos ao vídeo, o nosso intervalo é a volta. O vídeo não tem áudio, mas tem imagem para você ver desse trabalho todo de turismo aqui na cidade de Santos. E aí o Evandro vai dar um elemento que você possa colocar, ou pessoalmente com você, ou no espaço da casa, na sua empresa. Pode dar essa dica, Evandro, na volta? Pode. E aí a gente dá tchau aqui para o Evandro. Rapidinho, a gente volta já. Olha os ônibus aí, ó. Viu, Evandro? Ele vai aparecer aqui agora. Venha morar na quadra da praia. Residencial Ilha de Malta. 2 ou 3 dormitórios, terraço gourmet e até 120 meses para pagar. Lazer completo com academia, piscina, salão de festas, de jogos, grill e brinquedoteca. Plantão de vendas no local. Avenida Almirante Cochrane 32, Canal 5, Santos. Construção e incorporação em G Plus. Acesse engeplus.com. Consultoria com Mecânica Eliomar, oficina especializada multimarcas, com garantia de segurança. Salão de festas, espaço grill, salão de jogos, fitness e sauna. Localização excepcional, a uma quadra da praia. Avenida Epitácio Pessoa, número 111. Visite o plantão no local ou acesse engeplus.com.
Comunicado. A Escola Santista de Astrologia está com inscrições abertas para os cursos regulares de formação em astrologia. Curso básico com turmas manhã, tarde e noite, interpretação de mapa astrológico, previsões e supervisão de mapas. A escola ainda oferece atendimento de mapas astrológicos e uma grande variedade de livros. Escola Santista de Astrologia, Rua Goitacazes, número 8. Telefone 3284-9714. Santos. Com a parte final, já estouramos o tempo, mas quem promete tem que cumprir. Tá? Aí você fala, o que é a sua promessa, Edu? O Evandro vai dizer um elemento que você possa ter da natureza aí, de repente fácil de adquirir, fácil de encontrar, que você possa agregar ao seu dia a dia. Você quer saber mais? Você tem curiosidade? Aí você vai ter que marcar com o Evandro, porque eu não vou falar mais do que isso, porque eu também não sei. Mas ele vai falar para você um elemento que você possa agregar, mas ele pode dar várias dicas você procurando o Evandro, que são benéficas para o seu dia a dia. Diga lá, Evandro, para a gente finalizar. Olha, eu vou novamente indicar o coco marrom, o coco seco. Olha aí. Tá? Você deixar ele como um aspecto de esponja dentro de casa. Você vai deixar ele atrás da porta de entrada, ok? Ele vai captar as energias negativas. Você pode deixar ele ali por uns 10, 15 dias e depois você pegar ele e quebrar na encruzilhada. Tá? Ele vai captar todas as energias negativas, então, vai absorver. Ali. Você vai deixar ele ali. Comprar ele e deixar ele ali. Com a intenção, né, sempre a intenção, dele captar as energias negativas. Como se fosse um imã. Como se fosse um imã. Tá? Então, de 10 a 15 dias, você vai pegar esse coco e vai quebrar ele na encruzilhada. E vai recolocar um outro coco lá. Olha aí. Tá? Ou seja, por ser um ano onde as energias caóticas estarão muito afloradas, você pode deixar esse coco para absorver as energias que entram na sua casa e não acumular tanta energia caótica dentro da sua residência. Você viu? Que dica aí? E olha, o coco é baratíssimo, para falar claro, né? Evandro, foi uma honra, sempre um orgulho tê-lo aqui com a gente.